em anotação. Gente, português é igual a dirigir, é prática, beleza? Se você não tiver prática, as coisas não andam. Então, o que é que a gente vai fazer hoje? Resolver questão. Seguinte, eu tenho esse encontro com vocês hoje e eu tenho um encontro ainda próxima sexta, beleza? O que é que eu vou fazer? Hoje eu vou fazer uma divisão. Na aula passada, a gente respondeu algumas questões que eram da IDECAM e a outras que eram da FUNSERV, né? Deu uma mesclada aí nas questões. Hoje eu vou trabalhar com IDECAM e sexta que vem só com FUNSERV para a gente dividir, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aí. A Bíblia tá Ramudo, ó. Deu certo? Então vou falar tudo de novo. Acontece. Acontece, viu? Vamos lá, galera. O que é que eu estava dizendo, gente? Ó, eu estava dizendo que hoje é dia de revisar, beleza? Dia de revisão. Como é que a gente revisa de modo eficaz? Fazendo questão. É fazendo, gente, o que a gente fez na aula passada. Beleza? Questão. Não adianta ficar aqui. Ó, pessoal, hoje eu vou falar toda a teoria do edital. Não adianta, gente. É questão. Dirigir é prática. E eu estava dizendo também, gente, que eu tenho esse encontro hoje e o encontro próxima semana. Próxima sexta, né, eu vou trabalhar também com vocês. Questões. O que é que eu vou fazer? Na aula passada, a gente trabalhou duas bancas, IDECAM e um pouquinho de FUNSERV. Hoje, eu trabalho IDECAM. E próxima sexta, só FUNSERV. Então, hoje só IDECAM, próxima sexta só FUNSERV. Ai, professor, mas eu vou fazer FUNSERV. Então, a aula de hoje não serve para mim. Não serve, guerreiro. Português é português, beleza? Você vai pegar a teoria comigo do mesmo jeito, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Bora curtir o vídeo, muito bem. Galera que tá chegando aí, muito bem. Galera, é o seguinte, ó. Só tenho como fazer uma aula boa se você me ajudar a fazer uma aula boa. E como é que você me ajuda a fazer uma aula boa? Bem simples, gente. É só responder as questões no chat. Talvez você nem imagine, gente, mas sua participação no chat é essencial para mim. Eu sei se eu preciso revisar a questão, se eu não preciso, se eu posso adiantar, se eu tenho que voltar, enfim, beleza? Então vamos lá, começar a rochar um nó. Vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. O guerreiro que estava assistindo minha aula hoje de tarde. Muito bem, guerreiro, bota para lascar. Questão 1 diz assim: é aqui que eu trato da alma e da mente. O termo grifado no trecho acima se classifica no texto como vocês que fazem. Ih! Iris já respondeu. Iris é ligeira, viu? Todo mundo indo na tropa do ar. Fábio César, Valquíria, Poliana, Iris. Meus queridos, meus parabéns, todos vocês erraram a questão. Galera, vocês erraram, mas a questão é muito, muito maliciosa, beleza? É bom que isso aconteça agora. É importante que você erre essa questão agora. Sabe por quê? Porque essa questão vai gerar um pequeno trauma em você. E se ela cair na prova, tu diz assim, um dia tu me pegou, mas hoje não, viu, bonita? Certo? Você vai dizer, hoje não. Lá naquele dia na aula de Carlos Eduardo eu errei, mas hoje eu não erro não. Vem cá, galera. Qual foi a maldade da banca? A banca grifou só o quê, gente? Então você se concentrou só no quê? Beleza? Você se concentrou só no que. Mas eu gostaria de falar com vocês sobre uma coisinha chamada de locução. Locução expletiva. Locução expletiva. Beleza? Meus queridos, e o bom é que eles erram e ficam se rindo. É tudo se rir no chat. Vamos lá, meus queridos. O que é uma coisa expletiva? O que é um expletivo? Gente, um expletivo é um tanto faz.
Se tiver lá na sua frase, show de bola, você vai entender. Mas se você tirar, show de bola, você também vai entender. Então, sempre que você estiver fazendo uma questão que aparecer esse nome, locução expletiva, locução de realce, é o tanto faz. Se tiver lá na sua frase, ótimo. Se não tiver, você entende do mesmo jeito. Professor, e quais são as locuções expletivas que existem na língua portuguesa? É o seguinte, a locução expletiva ela é formada pelo verbo ser e o que. E professor, o verbo ser e o que. Se você conseguir tirar os dois e a frase não perder o sentido, locução expletiva. Professor, não entendi não, porque eu ainda não me expliquei. Vem cá. Imagine só. Eu chego para você com a seguinte locução expletiva. Existe a que, existe a são, que, beleza? E existe a era, que. Essas são as locuções expletivas mais comuns na língua portuguesa. Professor, o que é que acontece? Quando aparecer esses dois aí, o que é que acontece? Gente, se aparecer esses dois na frase e você conseguir retirar, é porque é uma locução expletiva. Não entendi não, professor. Eu chego para você com a seguinte frase, olha. É com estudo, é com estudo que iremos vencer. Vamos lá. Eu tenho aqui, gente, olha, é com estudo que iremos vencer. Dê uma olhadinha que você tem um e lá na frente você tem o que. Show de bola, né, professor? Aí volta aqui para mim, para esse professor bonitinho. Se eu tirar esses dois elementos, se eu retirar da frase, será que você vai continuar entendendo a frase? Vamos ver se a gente consegue. Vem aqui, ó. É com estudo que iremos vencer. Pou, 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 pou. Com o estudo, iremos vencer. Tu conseguiu entender? Não conseguiu, não? Consegui, professor. Eu retirei o e o que, tirei os dois, e eu continuei entendendo a frase do mesmo jeito. Perfeito. Você encontrou aqui a locução expletiva, certo? Pessoal, então sempre que aparecer é que, era que, são que, tente retirar os dois. Só tem um problema. A banca nunca vai grifar os dois. A banca nunca vai grifar os dois. Ela só vai grifar o quê? Você que vai ter que ter o sorriso no rosto e a maldade na mente de procurar o antes. É você que faz isso. A banca não vai grifar o que, não, gente. Se ela grifar o que, ela deu a resposta a você. Quer de mão beijada, é? Não, gente. Quer moleza, caga e senta em cima. Viu? E Decan não tem moleza, não. Professor, tem outro exemplo, Dom. Vamos lá. Imagina esse daqui. São os alunos. São os alunos que me deixam feliz. E é um pouco rindo. Vamos lá, meu querido. Será que isso aqui é uma locução expletiva? Dê uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho são e eu tenho que. Será que a gente consegue retirar os dois? Ó. Pou. Lê aí. Os alunos me deixam feliz. Os alunos me deixam feliz. Eu retirei e você entendeu do mesmo jeito, sem besteira, sem problema, sem estresse, na santa paz de Cristo, com um sorriso no rosto e a maldade na mente. Será que não foi isso que aconteceu na questão, não, guerreiro? Vamos dar uma olhadinha? Volta aqui. Chega para você e diz assim, olha. É aqui que eu trato da alma e da mente. Então, eu tenho e eu tenho o que? Val. Pou. Aqui eu trato da alma e da mente. Pia, professor! Eu consigo tirar os dois e eu continuo entendendo. Perfeito. Então você encontrou uma locução expletiva. Só tem uma malícia, gente. Ó. A banca grifou só o que? Justamente para você achar que é um pronome relativo, justamente para você achar que é uma conjunção integrante, né? Pois é, meu querido, a vida não é um morango, não. E quando é um morango, é aqueles meio azedo com a minhoca dentro.
Pegou mal isso daí, né? Mas não é isso que você entendeu, não, viu? Vamos lá, dê uma olhadinha aqui, professor. Pronome relativo? Não é. Conjunção integrante? Não é. Beleza? Preposição? Não é. Conjunção subordinativa? Não é. Aí ele diz assim, olha, parte de expressão expletiva. É uma parte, porque ele grifou só o que? É uma parte. Gabarito letra E, de eita Jesus Cristo, vai dar certo, vai dar tempo e vai ter teste. Beleza? Questão de número 1, a gente já matou. Meu querido, deixa eu ser sincero com você. É isso daqui que você tem que pedir a Deus com todas as forças que caia na sua prova. Porque se isso cair na prova, gente, de 10 alunos, 7 e 8 vão errar. Certo? É isso daqui, não adianta você. Aí tomara que a prova venha bem facinha. Vai, besta, porque a prova bem facinha vai levar a nota de corte lá pra cima. Tem que vir questão difícil, gente. O cara que estuda, ele quer que venha questão difícil, padrão, beleza? Santa paz de Deus. Vamos à próxima? Arrocha o nó aí. Questão de número 2. Olha aí essa daqui como é bonita. A partícula que em sei que canto. Vocês que fazem. E eles colocou aqui esse aqui da cria, da mulher. Tem 27 funções dessa festa. Bora, gente. Cadê os gabaritos? Marques, letra C. Fernando, Iris, Patrícia, C. Bora, tem 35 pessoas aqui. Poucos gabaritos. Que é isso, amor? Agora sim, galera. Graças a Deus. Meus parabéns, gente. Todos vocês erraram de novo. Pois é, meu querido. E não é brincadeira não, viu? Erraram. Vocês vão entender por quê, beleza? Vocês identificaram, gente, certinho. É uma conjunção integrante. Só que eu quero que vocês coloquem uma coisa no caderno aí do tamanho da bexiga lixa. Bota bem grande assim, olha. Conjunção integrante não tem função sintática, gente. Conjunção integrante não é função sintática. Não é, beleza? É osso, meu amigo, é osso. Galera, a gente tem que fazer a diferença. Hoje a live é fechada, viu? Na aula passada era aberta, então na aula passada eu trabalhei coisas básicas. Hoje eu estou aprofundando, que é fechada, é o ouro para vocês que estão matriculados aí no cursinho. Então hoje, por isso está mais pesado. Vocês vão aprender muita coisa diferente hoje, beleza? Então vamos lá, tá com a bexiga do rato, né? Conjunção integrante não tem função sintática. Eu vou colocar aqui no chat, ó, bem alto, para vocês arrocharem aí, ó. Conjunção integrante não não tem função sintática. Tá aí bem alto no chat, beleza? Coloque isso, gente. Coloque isso. Parabéns, Axa. Você pulou 100 colocações agora. 1000. Axa é top, meu amigo. Gente boa, viu? Vamos lá, galera. Dê uma olhadinha aqui. Como é que vocês sabem, né, quais são as conjunções integrantes da língua portuguesa? Ó, na língua portuguesa só existem duas conjunções integrantes. E é, professor, só duas. Quais são, professor? Pode ser o que, não é assim, e pode ser o se. Beleza. Quando é que o que e o se serão conjunções integrantes? Bem simples, gente. Ó. Se você conseguir trocar por isso, né?
Se você conseguir trocar por disso, ou se você conseguir trocar, nesse caso, até por nisso, aqui é lá acontece, né? Creio que tu és a cura, creio nisso, beleza? Só que eu quero que vocês anotem isso daí, gente, olha. Conjunção integrante. Não, não tem função, não tem função sintática. Beleza? Vamos lá, professor, exemplifique, ó. Foi o que aconteceu na questão. Ele diz assim, olha, sei que canto. Gente, é como se fosse assim, olha, sei isso. Ou disso, né? Sei isso, sei disso. Aí vem cá, professor. Se eu consigo trocar esse que por isso, eu vou dizer que ele é uma conjunção integrante. Aí você fica se coçando para chegar e marcar a letra C. Só tem um detalhe, gente. Ó. A letra C diz assim: ó, possui a função sintática. O erro está aqui, gente. Ó. Quando ele olhou e disse assim: possui a função sintática de conjunção integrante, o erro está aí. Conjunção integrante não tem função sintática, gente. Quem tem função sintática é o pronome relativo. O pronome relativo, ele pode ter função sintática, ele pode ser um sujeito, um objeto direto. Pronome relativo tem função sintática, mas a conjunção integrante ela não tem função sintática. Isso já caiu mais de uma vez na IDECAN. Ela grifa o que? O que é uma conjunção integrante? Ela diz, tem função sintática de conjunção integrante. Aí o beijo, ela, rapaz, quando chegar lá no final da prova, aí a galera reunida lá fora, né? Rapaz, tu viu aquela? Como eu não sei se eu passo, não, mas pelo menos um em português eu fiz. Foi aquela da conjunção integrante. E ainda foi mais Carlos Eduardo que ensinou, né? Ainda bota aqui pra mim, faça isso não. Certo? Conjunção integrante não é função sintática. Então vamos procurar o gabarito. Ó. Letra A. Não possui função sintática. Olha aqui a resposta embaixo. Olha. Não tem função sintática. O gabarito está de cara na letra A. Conjunção integrante não tem função sintática. Letra B. Possui função sintática de pronome relativo. Gente, quando é que o que vai ser pronome relativo? Para o que ser um pronome relativo, a gente tem que trocar por o qual e seus variáveis, né? O qual, a qual, dos quais, nas quais, não é assim? Letra C a gente já sabe que é o gabarito. Letra D é uma partícula de realce. Gente, o que é uma partícula de realce? É aquilo que você consegue retirar da frase e não faz falta. Daquele jeitinho, eu digo assim, olha, que Deus te abençoe, meu filho. Eu consigo tirar esse que e dizer, Deus te abençoe, meu filho. Então, é uma partícula de realce. Também pode ser chamada de expletiva. Você tira e não faz falta. Beleza? Letra E. É uma partícula fossilizada. Gente, ó, isso não acontece com o que? A partícula fossilizada é o si, é o mi, enfim. E o que é isso, professor? Partícula fossilizada. Gente, partícula fossilizada é uma nomenclatura que a banca IDECAN usa para falar de parte integrante do verbo. Eu posso dizer parte integrante do verbo ou eu posso dizer partícula fossilizada. O que é isso, professor? São verbos, por exemplo, que eles já nascem com um pronome. Se você pegar um dicionário e procurar o verbo suicidar, você não vai achar. Você só vai achar suicidar-se. Se você pegar o verbo queixar e procurar no dicionário, você não vai achar. Você só vai achar queixar-se. Então, há certos verbos que já nascem com um pronome. É isso que a gente chama de partícula fossilizada ou de parte integrante do verbo. Beleza? Mais uma questãozinha respondida, meus queridos. No padrão. Olha só. As dúvidas que vocês tiverem, gente, vão jogando aí no chat. Eu estou aqui para isso, para tirar a dúvida de vocês. Beleza? Estou respondendo assim tranquilamente, porque até agora ninguém manifestou dúvida. Mas tendo dúvida, gente, coloque. Se eu souber, eu respondo. Certo? Na Santa Paz de Deus, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Henrique Lima diz, tá com a boba do rato. É, rapaz, o rato aqui é por lá interfere, viu? Vamos a mais uma, meus queridos. Vamos lá. Olha aqui. Questão 3. Diz assim. De acordo com o emprego da palavra que nos trechos selecionados a seguir, assinale o que se diferencia dos demais. Vou até colocar aqui. Vai. Aí.
Diz aí, Fábio, manda boa. Diz aí qual é a sua dúvida. Giovana colocou, melhor errar aqui, gente. É mesmo. Certíssimo. De frio você não morre, minha amiga, porque está coberta de razão. Gostou? Aí seria o gabarito, viu, Fábio? Se não tivesse escrito possui função sintática, aí seria o gabarito, viu? Estaria certo, perfeito. B de bolinho de pote, viu? Pessoal, vocês sabiam que quando eu vou selecionar as questões de vocês, eu fico procurando as questões que tem gabarito letra B, sabia? Eu fico caçando. Às vezes eu deixo de selecionar uma questão e digo assim, rapaz, essa questão aqui é até boa, mas eu não vou levar não, que o gabarito é letra E, aí eu prefiro levar uma que o gabarito seja letra B, que a gente diz, B de bolo de pote, que é uma delícia. Eu acho muito melhor, sabe? Então vamos lá, meus queridos, o que é que acontece? Tipo de questão padrão da IDECAM. A IDECAM, gente, adora colocar o que e dizer assim, olha, assinale a alternativa cujo termo tem classificação diferente dos demais. O que é que acontece, gente? Ele vai colocar três conjunções integrantes e um pronome relativo. Ele vai colocar três pronomes relativos e uma conjunção integrante. Ele quer o diferentão, gente. Ele quer o diferente. Então, nesse caso, gente, se liga, vá classificando um por um para ver qual é aquele que se diferenciou dos demais. Vamos tentar fazer isso, ó. Só a revisãozinha básica, né? As duas classificações que realmente são mais importantes do que quais são? Vamos lembrar que pode ser pronome relativo e pode ser a nossa querida conjunção integrante. Certo? Professor, para ser pronome relativo, eu troco por o qual e seus variáveis. Beleza? Para ser conjunção integrante, eu troco por isso, ou por disso, ou por isso. Né? Então vamos lá. Letra A diz assim: ó, jovens que fizeram musicoterapia. É como se fossem jovens, os quais. Bom, consegui trocar por os quais. Então, esse aqui é um pronome relativo. Vamos para a letra B. A letra B diz assim: ó, a equipe concluiu que os pacientes. Gente, é como se fosse assim: olha, a equipe concluiu isso. Se eu consigo trocar por isso, conjunção integrante. Opa, já teve diferença da letra A para a letra B. A letra A eu tinha um pronome relativo, a letra B eu tinha uma conjunção integrante. Então o gabarito ou vai ser A ou vai ser B. Se você fizer a letra C, você descobre. Vamos lá dar uma olhadinha então? Letra C. O projeto que durou 3 semanas é como se fosse o projeto o qual projeto, o qual durou 3 semanas. Se eu consigo trocar por o qual, gente, esse aqui é um pronome relativo. Opa! Ó, pronome relativo, conjunção integrante, pronome relativo. Tem diferença. Qual é o diferentão? A conjunção integrante está na letra B de bolinho de pote, que é uma delícia. Certo? Professor, e a letra D? Ó, um projeto que envolvia como se fosse o projeto, o qual consigo trocar por o qual, pronome relativo. Gabarito letra B, de bolo de pote, que é uma delícia. Beleza? Na santa paz de Deus aí, respondemos a mais uma questão. Tudo tranquilo, gente? Tudo dando certo? Tudo no padrão de Deus aí? Isso, né? Vamos a mais uma? Pronto. Diz assim. A terapeuta, então, indagou se, com tantas compras, as pessoas não estariam querendo preencher mais o vazio dentro delas que o vazio do guarda-roupa. O vocábulo si, sublinhado no período acima, classifica-se morfologicamente como. Façam com calma.
Cadê vocês? Marx respondeu, foi o primeiro. Vamos lá? Meus queridos, olha só. Vocês lembram que quando eu estava falando para você, né, do que e tal, como conjunção integrante, eu disse assim, galera, ó, só existem duas conjunções integrantes na língua portuguesa. Ou o que ou o se. O se também pode ser conjunção integrante, certo? Assim como o que. E, professor, qual é o bizu? É o mesmo bizu que você utilizou para ver se o que era conjunção integrante também. Ou seja, você vai pegar o se e vai tentar trocar por isso ou disso. Se você conseguir, ele é uma conjunção integrante. Eu só tenho como exemplificar, dar uns exemplos? Tem. Vamos lá. Dê uma olhadinha aqui nessa frase. Não, tá sem hífen, viu aí, ó? Tá sem hífen. Esse caso aí eu nem poderia colocar o hífen, porque se eu colocasse o hífen, a frase iria perder o sentido, né? E a impossibilidade de colocar o hífen demonstra já que esse se não é um pronome, certo? Ele não tem o se aí com o hífen não, beleza? Olha só, não tem o hífen, certo? Pronto. Se colocasse o hífen, seria totalmente diferente. Professor, dê uma olhadinha nesse exemplo aí, ó. O professor está falando. Na hora, vamos lá. Eu não falei, eu não falei se iria. Ó, eu não falei se iria. Meus queridos, vejam só. Eu tenho aqui, eu não falei se iria. Eu consigo passar um tracinho antes desse se e dizer assim, olha, eu não falei isso. Eu não falei isso. Então, se eu consigo trocar por isso, eu vou dizer que esse rapaz é uma conjunção integrante. Eu sou outro exemplo na hora. Veja só. Técio não viu o Caio sair. Ó, Técio não viu se Caio saiu. Veja só. Eu poderia dizer assim, olha, Técio não viu se Caio saiu. Quando fosse Técio não viu isso. Então, nesse caso, eu tenho esse rapaz aqui que é uma conjunção integrante. Vamos lá. Dê uma olhadinha aqui. Ele diz: a terapeuta então indagou se, com tantas compras, as pessoas não estariam querendo preencher mais o vazio. É como se fosse assim, olha, a terapeuta indagou isso, né? A terapeuta indagou isso. Se eu consigo trocar esse se por isso, gente, ele é uma conjunção integrante. Beleza? Ele é uma conjunção integrante. Então, qual seria o gabarito aqui? Letra D. Vamos dar uma olhadinha nas demais alternativas? Conjunção subordinativa condicional. Professor, esse sim não está indicando condição. Não. Beleza? Partícula passivadora. Volte bem aqui para mim, meu querido. Para o se ser uma partícula passivadora, ele precisa ser pronome, gente. Para um se ser uma partícula passivadora, ele precisa ser um pronome. Professor, e como é que eu sei que o se é um pronome? Se ele viesse, nesse caso, com o hífen, beleza? Você saberia se ele era pronome. Mas nesse caso ele não é pronome, ele é conjunção. Por isso que a gente não pode dizer que é partícula passivadora. Tanto é que se você colocasse um hífen nessa frase, ela perderia o sentido. Quer ver? Vamos tentar colocar o hífen aqui, olha. A terapeuta indagou-se com tantas compras, as pessoas não estariam. Faria certo? A terapeuta então indagou-se com tantas compras, as pessoas não. Se eu colocasse o hífen,
né, a frase perderia o sentido. É a prova de que esse se não é pronome. Então, se não é pronome, ele não pode ser partícula passivadora. Professor, e esse negócio de pronome reflexivo? Ó, só vai ser pronome reflexivo, gente, se você conseguir trocar por a si mesmo, né? A mim mesmo, ou de si mesmo, certo? Vamos lá, eu chego para você e digo assim, ó, João cortou-se. É como se fosse assim, ó. João cortou a si mesmo. Aí esse pronome seria um pronome reflexivo, beleza? E se fosse partícula passivadora, o sujeito tem que vir depois, né? Geralmente, sim, exatamente, né? Quando você tem a partícula passivadora, o sujeito vem na frente. Perfeito, beleza? Santa paz de Deus, meus queridos, vocês conseguiram compreender essa questão? Questão pesada, né? Questão difícil, mas é aquilo, gente. Treinamento duro, combate mole. Certo? Tem até a canção de TFM que diz: quando o treinamento é duro, o combate fica mole. O suor que poupa o sangue não deixa que mamãe chore. Tá vendo? Pois é, viu? Se liga nisso daí. O suor que poupa sangue não deixa que mamãe chore. É desse jeito, certo? Vamos arrochar mais uma? Arrochar o nó aqui, se rindo achando bom, como quem tá com a boca do rato. Olha aí, essa daqui é bonita, viu essa questão? Diz assim: caso se faça em ordem direta a reescrita em prosa da passagem, se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Poder-se-ia verificar que o conectivo se teria classificação de conjunção subordinativa? Vocês me fazem. Letra D, letra D. Vamos lá, quero mais respostas. Letra D, letra D. Mais uma vez aconteceu aquilo que você já imagina o que é, né? Você já imagina o que é? De novo, todos erraram, beleza? Todos erraram, gente. É normal, é bom que isso aconteça agora, certo? Eu sei que você foi por aquele bizu, né? Ah, quando tem as repetições, só que a banca diz, olha, caso se faça a reescrita em ordem direta. Então, primeiro você teria, né? Você teria, nesse caso, gente, né, que desinverter a frase. Caso se faça reescrita em ordem direta. Ou seja, ele está chegando para vocês dizendo, ó, guerreiro, a frase está desorganizada. A frase está desorganizada. Você tem que colocar em ordem direta. É o que ele disse aqui, gente, ó. Caso se faça em ordem direta a reescrita. Vamos lá. Como é que ficaria essa frase em ordem direta? Ficaria assim, olha. Não sei. É, teria o sujeito oculto aqui, como se fosse eu. Não sei se desmoronou ou... Enfim, a continuação, né? Se edifica, enfim, vamos lá. Eu não sei se desmorono. Eu não sei isso. Eu não sei isso, não. Né? Eu não sei isso. Consigo trocar por isso, meu querido? Conjunção integrante. Beleza? Agora, eu tenho certeza que você deve ter lembrado, né? Ah, quando eu tenho as duplinhas. Cuidado, gente.
O se não pode ser alternativo, beleza? Quando é que vai ser alternativo? É quando você tem ou, ora, quer, seja. Aí sim é alternativo. Beleza? Aí sim. Mas nesse caso, se, não. Tanto que se você assistiu aí minhas aulas de orações coordenadas, eu não citei o se é. Ou, ora, quer, seja. Beleza? Então, nesse caso, gente, você precisaria desescrever a frase aí toda e organizar. Porque ele diz, olha, caso se faça reescrita em ordem direta. Ele está dizendo, olha, essa frase não está organizada. Organize e depois analise. Foi o que a gente fez. Colocando essa frase na ordem direta, ela fica, olha, eu não sei se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço. Beleza? Então, nesse caso, esse sim é uma conjunção integrante. Eu não sei isso. Beleza? Conjunção integrante. Gabarito letra B de bolo de pote, que é uma delícia. Deu certo, meus queridos? Deu para entender? E aí? Ficou clara a questão? Tem dúvida? Pergunte, fala que eu te ouço. E aí? Bolinho de pote de novo, viu? Beleza? É assim mesmo, meu querido. Certo? Vamos lá, gente. Ó, é o que vocês estão percebendo. Vocês lembram que na aula passada, né, a maioria das questões eram acertos? Se vocês assistiram a aula passada, a maioria da galera acertava. Por quê, gente? Porque ali era o basicão, né? Hoje a gente, como diz o professor Gabriel, hoje a gente está afiando o machado. Ele não tem... Ainda é do tempo de machado, Gabriel, viu? Então, nesse caso, gente, você está afiando um machado, você está moldando. Tem que errar agora. A hora de errar é essa. Certo? A hora de errar é essa. Meu irmão, se uma questão dessa daqui cai no concurso, galera vai errar. E você já está errando agora, então você não vai errar na prova, beleza? Quando vai ser a recuperação dessa aula? Próxima sexta, viu? Agora só vale 5 pontos. Agora, se trouxer um bolinho de pote para o professor, aí nem precisa fazer a recuperação, já está passado, viu? Próxima sexta tem recuperação, viu? Aluno é bem criativo. Vamos lá, meus queridos. Questãozinha de número 6. Diz assim: tendo acesso aos bastidores da produção, assinale a alternativa em que, independentemente da mudança de sentido, a alteração tenha sido feita em respeito às regras gramaticais. Esse que fala. Declaração. É... Não sei o que significa isso. Isso é uma questão de regência verbal, sabia? Regência. Vamos ver, ele quer uma frase correta. Por questões lógicas, eu quero começar de baixo para cima, certo? Quero começar aí da letra D até chegar à letra A, certo? Vamos lá. Letra A diz assim, aludindo os bastidores da produção. Faltou o aqui, viu, gente? É produção.
certo? Aludindo, vamos lá, gente, o que é que aconteceu, professor? Quem alude, gente, alude a alguma coisa. Deveria ser aludindo aos bastidores. Então não pode ser a letra D, gente, está errada. Está faltando a preposição aí, beleza? Letra C diz assim, ó, lembrando dos bastidores da produção. Meu querido, é o seguinte, volta aqui para mim. Você só pode utilizar o verbo lembrar e o verbo esquecer se esses verbos estiverem acompanhados de pronome. O verbo lembrar e o verbo esquecer são verbos pronominais. São verbos pronominais. Então, você só pode utilizar esse verbo com preposição se ele tiver acompanhado de pronome. Por exemplo, é muito comum a gente dizer assim, ó, eu, eu lembrei, eu lembrei de você. Vamos lá. O que é que acontece? Quando eu digo eu lembrei de você, o que é que aconteceu? Eu utilizei a preposição. Gente, eu só posso utilizar a preposição com o verbo lembrar e com o verbo esquecer se eles estiverem acompanhados de pronome. Então, como essa frase deveria ficar para ser correta? Eu me lembrei de você, certo? Outro caso, a galera diz assim, olha, eu esqueci de João. Eu esqueci de João. Esqueceu da gramática também, né? Não foi só de João, não. Por quê, gente? Ó, quando eu digo eu esqueci de João, eu utilizei a preposição, gente. Eu utilizei a preposição. O que é que acontece? Com o verbo lembrar e com o verbo esquecer, eu só posso utilizar a preposição se esse verbo estiver acompanhado de pronome. Eu me esqueci de João. Então, como essa frase deveria ficar aqui, olha. Lembrando dos bastidores. Gente, deveria ser lembrando-se. Lembrando-se dos bastidores. Certo? Então, a letra C também está errada. Deveria ser lembrando-se dos bastidores. Olha a letra B, diz assim, olha. Chegando nos bastidores. Gente, olha, é tão comum isso daqui, né? A galera diz assim, professor, graças a Deus, eu já cheguei na igreja. Quando você diz que chegou na igreja, eu imagino que a igreja, né, isso aqui é como se fosse a igreja. Você montado em cima da igreja, a igreja com 4 rodinhas embaixo e a igreja. E você foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus, pelo amor de Deus, gente. Não é chegar na igreja, não, é chegar à igreja. Não é chegar na. Não, professor, eu cheguei na escola agora. Provavelmente a aula de matemática, de português não é não, né? Gente, não é chegar na, é chegar a, certo? O verbo chegar pede a preposição a. Eu chego à igreja, eu chego à escola, eu chego ao cursinho, eu chego ao encontro, não é chego no encontro, certo? Chega a algum lugar, beleza? Vamos imaginar aqui, ele disse assim, olha, chegando nos bastidores, gente, deveria ser aos. Chegando aos bastidores, beleza? Chegando aos bastidores. Professor, só sobrou a letra A. Pois é, por essa nem o futuro esperava, né? Vamos lá. Imiscuindo-se nos bastidores. Gente, o que é imiscuindo-se? Gente, é entrando. Imiscuir é entrar, é adentrar. Você não diz assim, olha, estou entrando nos bastidores, não é assim? Então, imiscuindo-se é a mesma coisa que entrar, que adentrar, né? Diz assim, ó, estou imiscuindo-me na sala de aula. É como se você estivesse entrando na sala de aula. Gostou? Um vocabulário novo aí para o seu dia a dia, né? Então, nesse caso, gente, o gabarito é a letra A, tá certinho, olha. Imiscuindo-se é a mesma coisa que entrar, né? Entrando nos bastidores. Gabarito, letra A, de aprovação, que é o que vocês terão em nome de Jesus e toda a igreja com seu santo gozo diz amém. O pobre não tem um dia de paz. Meu amigo, olha, tem um ditado que os mais velhos dizem, e até hoje eu acho que isso é verdade. Atrás do pobre corre um bicho. É desse jeito, viu? Atrás do pobre corre um bicho.
É rojão, meu Deus. Vamos lá? Próxima questão. Questãozinha de número 7. Ah, essa daqui eu vou até colocar um vai cair também. Vai cair poder, vai. Vai cair, vocês que fazem, viu? Ele diz assim: considerando as regras de concordância verbal, marque a afirmativa incorreta. Eu não era nem para ter grifado, mas vou grifar. Quanto à forma verbal, vocês que fazem. Não é não? Letra B, letra B, letra E. Menino, Renata explicou até a regra. Havia com sentido de existir. Gostei, viu? Ficou completo. Parabéns, meus queridos. Agora realmente vocês acertaram. Vocês estavam esperando por esse momento e eu muito mais, viu? Vocês acertaram, gente, viu? Deu certo. Graças a Deus. Acertaram aí a questão. Beleza? Então vamos lá. Dê uma olhadinha aqui. Já estava pensando que tinha errado de novo, né? Mas deu certo dessa vez, viu? Vamos lá, gente. Que ele pediu a incorreta, né? A primeira coisa que a gente deve se atentar. Letra A diz assim, ó. Faz anos que muitas mães. Opa, professor, ele colocou faz anos. Professor, por que que nesse caso ele não colocou fazem? Vamos lá, gente, ó. O verbo fazer com sentido de tempo que se passou é impessoal. E o que é um verbo impessoal, gente? É aquele que não tem sujeito e fica no singular, beleza? O verbo fazer com o sentido de tempo decorrido, de tempo que se passou, é impessoal. E o que é que isso significa? O que é um verbo impessoal? É aquele que não tem sujeito e fica no singular. Então, professor, eu não poderia dizer assim, olha, faziam anos. Não, nesse caso é faz anos, né? Faz anos. Por quê? Verbo singular, ele é impessoal, gente. Foi o que aconteceu aqui, olha. É o verbo fazer com sentido de tempo decorrido. Aí a gente vai dizer que ele é o quê? Ele é impessoal. Impessoal. E o que é um verbo impessoal? É aquele que não tem sujeito e fica no singular. Letra B diz assim, olha, haviam, muitas crianças fazendo. Gente, ó, o verbo haver, também pode ser um verbo impessoal, não é assim? Quando é que o verbo haver vai ser impessoal? Coloque aí no chat para mim. Quando é que o verbo haver vai ser impessoal? Tem um sentidozinho, né? Quando ele tem sentido de existir, quando ele tem sentido de acontecer, alguns dizem ocorrer, né? E quando ele tem sentido também, igual o verbo fazer, né? De tempo decorrido. O que aconteceu aqui, ó. Veja só, ele disse, haviam muitas crianças fazendo. Gente, esse verbo aqui, ele está com sentido de existir. Como se fosse existiam muitas crianças fazendo. Não é assim? Então, quando o verbo haver tem sentido de existir, a gente vai dizer que ele é impessoal. E o que é um verbo impessoal? Não tem sujeito e fica no singular. A banca solicitou justamente uma incorreta. Então, o gabarito está na letra B de bolo de pó. Mas vamos olhar as outras? Olha só.
Uma ou outra criança aceita. Gente, ó, a galera prefere o verbo no singular, mas é uma concordância facultativa. Você pode colocar singular ou plural, tanto faz. Uma ou outra, tanto faz singular ou plural. Nem as mães nem os pais sabem. Gente, ó, regra do neném. Qual é a regra do neném, professor? Regra do neném. Pegou o neném, tanto faz, beleza? É facultativo, é opcional, pode ser singular ou plural. Letra E. Bebês não têm o poder. Gente, bebês não têm. Esse verbo tem está com acento. E quando o verbo está com acento, ele está para indicar plural. E é justamente bebês está no plural. Então, nesse caso, o verbo está concordando com ele no plural. Beleza? Olha o bolo de pote aí. Tá vendo aí? Ô, Glória! Vamos à próxima. Próxima questão. Questão número 8. Ah, essa aqui é mais temperada. Diz assim: assinale a afirmativa incorreta quanto à regência verbal. Vocês que falam. Letra C, D. Vamos lá? Primeira coisa, gente, o que é que a gente precisa saber? É entender o que significa regência. Porque a banca fez uma cobrança a você, ela falou de regência. O que é regência, gente? Ó, regência é uma parte da gramática, evidentemente. E essa área gramatical, ela estuda a relação dos verbos, né, e dos nomes também, e seus respectivos complementos. Ela vai olhar, por exemplo, se o verbo pede ou não preposição. Ela vai olhar se o nome pede ou não preposição. Por exemplo, é muito comum a gente dizer assim, olha, eu tenho certeza que irei passar. Gente, tem um erro de regência nessa frase. Por quê? Quem tem certeza de alguma coisa. Deveria ser, eu tenho certeza de que irei passar. É isso que a regência estuda. É a relação dos nomes e dos verbos e suas exigências em relação a ter preposição ou não ter preposição. Beleza? Então vamos lá, dê uma olhadinha aqui. A primeira coisa que você tem que perceber é que ele pediu a incorreta. Certo? Ele quer a errada. Vamos lá então. Ele diz assim, letra A. Ter acesso à educação. Será que está certo essa crase? Como é que a gente faz a crase, hein? Preposição mais artigo, não é? Crase é a preposição mais a artigo. Preposição mais artigo, que dá o quê? O sinal indicativo de crase. Então, uma palavrinha antes tem que pedir preposição e a palavrinha que está depois tem que aceitar artigo. Vamos ler, professor. Dê uma olhadinha aqui. Ter acesso à educação. Gente, olha, quem tem acesso a alguma coisa. Já tem preposição. Beleza. A educação. Será que a educação ela consegue colocar um artigo antes? Será que tem artigo antes de educação? Eu digo assim, olha, a educação é direito de todos. Consigo dizer a educação. Tem preposição mais artigo, a crase está correta. Beleza. Na primeira infância é um direito que assiste a todas as crianças. Gente, assiste aí como se fosse pertence, né?
Pertence a quem? A todas as crianças, está tudo certinho. Beleza. Vamos para a letra B, então. Letra B diz assim: a autoridade informou aos pais a importância da educação na primeira infância. Volte aqui. O verbo informar, gente, é um verbo bitransitivo. O que é um verbo bitransitivo? É aquele que pede dois complementos. Você informa algo a alguém. Informou o quê? A quem? É um verbo intransitivo. Então você tem que olhar se ele colocou os dois complementos do verbo aqui. Esse verbo precisa de dois complementos. Informou o quê e a quem. Será que a gente encontra os complementos aqui? Vamos lá. A autoridade informou. Informou o quê? A importância da educação na primeira infância. Então já tem o primeiro complemento. Informou a quem? Aos pais. Beleza? Então tem os dois, professor. O que a quem? Tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Beleza? Só que a banca pediu a errada, gente. Não pode ser o gabarito ainda. Letra C. As crianças necessitam da educação. Opa, quem necessita, necessita de alguma coisa. Necessita de quê? Da educação. Tá certinho aqui, gente. Para se desenvolver. Tá tudo certo, gente, na letra C. Não há erro nenhum de regência. Beleza? Veja que ela pediu um erro de regência verbal. Certo? Regência verbal. Letra D. A educação infantil implica maior desenvolvimento no futuro. Gente, ó, esse verbo aqui a galera erra tanto. A galera diz assim, olha, essa sua atitude implicará em consequências. Gente, pelo amor de Deus, o verbo implicar não pede preposição. Implica algo. Eu não posso dizer assim, olha, isso implica em medidas. Não, isso implica medidas. Eu não posso dizer implica em. Não. Né? Diga assim, olha, isso implica medidas governamentais. Aí tá certo. Agora, se você disser isso implica em medidas, está errado. O verbo implicar não pede a preposição em, viu? Isso é muito comum em redação. A galera erra muito isso aí na redação. Ah, isso implica em atitudes. Não, isso implica atitudes. Beleza? Então tá tudo certo, gente, na letra D. Só resta a letra E, como gabarito que ninguém marcou. Por que a letra E é o gabarito, professor? Vamos olhar. Cabe à família priorizar. Gente, se cabe, cabe a quem? Cabe a quem? Tem preposição, gente. A família. Eu consigo utilizar um artigo antes de família? Eu digo, olha, a família é a base de tudo. Se tem preposição mais artigo, aqui deveria ter crase, gente. Então o erro está aqui. Faltou a crase, certo? Por isso o gabarito foi a letra E de Eita Jesus. Vai dar tudo certo, beleza? Gabarito letra E, gente. Faltou a crase aí, certo? Questão muito boa. Essa daí veio para derrubar mesmo. Tanto é que ninguém acertou. Tudo tranquilo, gente? Santa paz de Deus aí. Professor, na alternativa C, a palavra desenvolver não era para ser desenvolver? Não. Veja só, Lax, o que é que acontece? Quando você tem um verbo no infinitivo, que é esse verbo que termina em R, né? É um infinitivo. Beleza? Verbo no infinitivo. E ele tem o mesmo sujeito do anterior, pode ficar no singular ou no plural. Veja só. As crianças necessitam. O que é que necessitam? As crianças. Da educação para se desenvolver. Quem vai se desenvolver? As crianças. Então, quando o infinitivo tem o mesmo sujeito do verbo anterior, pode ficar no singular ou no plural. Beleza? É facultativo. E até porque, se ele pediu um erro de regência, mesmo se tivesse errado aí, seria um erro de concordância verbal. Né? Então, ó, mais uma vez, deixa eu mostrar isso aqui para vocês bem direitinho. O que é que a gramática diz? Esse verbo aqui, desenvolver, ele está no infinitivo. O que é um verbo infinitivo? É um verbo que termina em R. Quando o verbo no infinitivo tem o mesmo sujeito do verbo usado anteriormente, tanto faz o singular ou o plural. Como assim, professor? Quem é o sujeito de necessitam? As crianças. As crianças necessitam. E quem é que vai se desenvolver? As crianças. Então tem o mesmo sujeito. Por isso, nesse caso, né, tanto faz singular ou plural. Certo? Se ficar longe de pistola, rapaz. Questão 9. Arroche um nó.
Assinale a alternativa em que o termo destacado não pertence à mesma classe gramatical dos demais. Rocha aí. Prof, é você em português amanhã no aula. É, não, mulher, eu nem consegui ir, viu? A Bíblia tentou de todo jeito, mas não consegui. Eu trabalho em outras instituições aqui, aí não tenho como, sabe? Mas seria um prazer, viu? A galera perguntando se é eu amanhã. Eu queria ser a cara da IDECAN. Ó, vocês que vão fazer prova da FUNSERN também, se eu pegasse essa questão aqui, tirasse o nome IDECAN e colocasse FUNSERN, daria certo também. Sabe por quê? A FUNSERN gosta muito disso. Da diferença entre substantivo e adjetivo. Professor, o que é um substantivo? Gente, substantivo é tudo aquilo que tem um conceito. Tudo aquilo que tem um conceito, tudo aquilo que tem um nome, um conceito é substantivo. Por exemplo, ó, sei lá, tem um nome, um conceito para isso daqui? Tem, professor, isso aqui é uma garrafa de água. Se tem um conceito, é substantivo. Beleza? Ah, professor, e o adjetivo é o que, gente? O adjetivo é toda característica. É toda qualidade que você dá justamente ao substantivo ou a outros termos, né? Agora tem um bizu muito legal, gente, para você entender o que é um adjetivo. Uma palavra só vai ser adjetivo se você conseguir colocar um tão antes dela. E é, professor, é. Por exemplo, ó, a palavra feliz é um adjetivo? É, eu não consigo dizer assim, olha, tão feliz. Fulano está tão feliz hoje. Pois é, se eu conseguir colocar um tão antes, essa palavra é adjetivo. Bizu bacana para você, viu? Ah, sei lá, a palavra alegre é adjetivo? É, eu não consigo dizer tão alegre. Eu chego para você e digo assim, ó, sei lá, fulano é tão belo, belo é adjetivo. Então tudo que você consegue colocar um tão antes é adjetivo. É isso que a questão cobrou de você. Vê se você sabe diferenciar o substantivo do adjetivo. Vamos lá. Gesto leviano. Gente, olha, gesto. Gesto é um conceito. Se você chegar para alguém e dizer assim, ei, o que é um gesto? A pessoa vai dizer, rapaz, gesto é um movimento que a pessoa faz e tal. Enfim, a pessoa dá o conceito. Então, isso aqui é um substantivo. O adjetivo seria o quê? Leviano. Né? Pequeno vaso. Gente, vaso é um substantivo, é um conceito. Né? Então, tá tudo igual até agora. Falsa modéstia. Vem cá. Martinho Diálogo. Mulher, você gosta de fulanas? Gosta da mulher. Por quê? Porque é tão falsa, tão falsa. Tu não consegue colocar um tão antes de falsa? Tão falsa. Então, falsa é o quê? Adjetivo, rapaz. Falsa é adjetivo. Beleza? Adjetivo. Silêncio criminoso. Silêncio é um conceito, gente. Ó, o adjetivo seria silencioso, tão silencioso, né? Então, nesse caso aqui, professor, a única diferente é a letra C de contra-cheque, porque nela, professor, existe aí um adjetivo ao passo em que todas as outras têm substantivo. Beleza? Mais aí uma questão para a gente arrochar o nó. Gostou do bizu? Pois é. Beleza? Vamos à próxima. Questãozinha de número 10. Está terminando, viu, gente? Está quase acabando. Questão 10 diz assim, rapaz, ó. Embora atualmente não haja planos de construir uma represa no Rio Negro, uma futura hidrelétrica, por exemplo, poderia inundar a ilha que serve de poleiro. Assinale a alternativa em que o termo indicado poderia substituir o sublinhado no período acima, sem grave alteração de sentido.
Tá, essa mineira, né? Mesmo bolo de pote. Vamos lá, meus queridos, ó. Vocês que vão fazer prova de português. Gente, vocês podem esquecer qualquer coisa, mas não esqueçam uma coisa chamada de concessivos, beleza? Não esqueçam os conectivos concessivos, certo? Isso é essencial, gente. Não é só em Decano, não é só em Funcerna, é em qualquer banca. Os conectivos concessivos estão perpassando todas as provas de língua portuguesa, né? Eu fiz a prova aqui da Prefeitura de Mossoró há 2 semanas, né? E caiu mais de uma questão com conectivo concessivo, gente. Quem sabia, quem tinha decorado, livrou 2 questões aí, beleza? Então tem que se ligar nas coisas. Vamos pensar um pouquinho, veja só. Existe uma coisa na gramática chamada de conectivos concessivos. Concessivos. Quando você pegar a palavra concessivo, o que eu recomendo é que você venha aqui e grife o com. Grife o com. Certo? Por que, professor? Por que a pessoa está mandando eu grifar o com? Porque com, gente, levar um bolinho de pote no dia da prova é bom, viu? Um bolinho de pote. Nessa de bolinho de pote é por isso que minha glicose está lá em cima, direto. Então vamos lá, professor. O que é concessivo? O senhor mandou grifar o com, foi. Porque quando você pegar concessivo, você vai pegar o bizu. Concessivo começa com e com lembra a palavrinha contrário. Concessivo, gente, é o sentido contrário. Você está esperando que uma coisa aconteça, só que acontece o contrário. Eu chego para você e digo assim, olha, embora ele seja totalmente desinteressado, passou em 3 concursos. Gente, se eu digo que uma pessoa é totalmente desinteressado, a única coisa que eu não espero é que essa pessoa passe no concurso. Não é? Só que está acontecendo o contrário, ela passou. Então isso é concessivo. Professor, preciso decorar os conectivos concessivos? Precisa. Quais são os principais? Você vai decorar aí, ó. Embora, embora, ainda que, mesmo que, mesmo que, apesar de, por mais que, por mais que, beleza? Aí tem o nosso querido amigo com quanto. Ó, o bisuzinho, ó. Com quanto, gente? Com quanto começa com. E com lembra a palavrinha concessivo. Olha aí que interessante. Com quanto começa com e com lembra a palavrinha concessivo. Beleza? O que mais, professor? Com quanto você tem o português, tem o não obstante, tem malgrado, malgrado é horrível, né? Malgrado. Fulano morreu, rapaz. Você foi o quê? Rapaz, parece que foi um malgrado que deu no coração e ele papocou na mesma hora, né? Parece nome de doença. Então vamos lá, meus queridos. Ó, esse embora, você já sabe, embora, gente, é concessivo. Concessivo. Então vamos lá. A única coisa que você teria é procurar um conectivo concessivo aí. Eis que é concessivo? Não. Com quanto, gente? Com quanto começa com e
Concessivo. Gabarito, letra B de bolinho de pote, viu? Eu ia na aulinha. Não é não? Ó, gente, cuidado com esse por quanto. Ó. Por quanto, gente, significa por quê. Ele é causa, né? Explicação. Gabarito, letra B de bolo de pote. Parece, gente, nome de doença. Rapaz, fulano deu uma biloura aí. O que é uma biloura? Não sei não, foi um malgrado que deu no coração dele e morreu, né? Uma biloura. Vamos lá, questão 11. Pronto, essa aqui é boa, viu? Diz assim, ó, nutra esses preciosos 5 minutos, para que eles não se dissolvam por inanição. A respeito do trecho acima, a relação semântico-lexical estabelecida é a... Vocês que falam. Eita, se a resposta de vocês fosse um remédio e eu estivesse esperando, eu já tinha morrido aqui durinho, viu? Morreu no mau grado, foi mesmo. Meus queridos, é o seguinte, ó. Essa é uma questão de figuras de linguagem, né? Questão de figuras de linguagem. Eu gostaria de explicar uma por uma antes de a gente ler a questão. Vamos lá. Gente, o que é uma comparação? Fale sério. O que é uma comparação? Professor, não sei não, pelas caridades, sabe? Você não se compara não. Ai, professor, eu acho que eu não vou passar, porque fulano ali estuda 16 horas por dia e eu só estudo 3. Deixa de besteira, deixa de frescura, deixa de se comparar. Isso é comparação, gente, certo? Comparação é assim. A comparação é quando você se compara com alguém. Rapaz, fulana é linda como um beija-flor, né? Ai, fulano é como um anjo. Cuidado, viu? Satanás também era um anjo. Jesus expulsou do céu e foi para o inferno. Se a pessoa chamar você de anjo, ela pode estar querendo dizer isso. Viu? Se liga. Então, comparação, você sabe o que é. Olha a próxima. A próxima diz assim: prosopopeia. Outra que parece nome de ferida. Vai, fulano tá com uma pereba grande na cabeça. E é o que, rapaz? Sei não, foi para um dermatologista, diz o médico que é uma tal prosopopeia que tá dando em todo mundo. Na cabeça, nas virilhas, dá em todo canto a prosopopeia. Parece, gente, eu sei que parece com o nome de ferida. Mas prosopopeia, gente, é uma figura de linguagem, né? É uma figura de linguagem que também pode ser chamada de personificação. Pode ser chamada de prosopopeia ou de personificação. O que é isso, professor? É quando você dá características de um ser humano a um ser que não é humano. É quando você dá vida a um ser que não tem vida. Quando você pega as caras, vocês estão tudo se rindo aí no chat, né? Quando você pega um termo, né, que não tem vida e você atribui vida a esse termo. Por exemplo, tem uma música que chamava, eu não sei de quem era, não, acho que é de Maria Gadu, que dizia assim, olha, quando eu vejo o sol beijando o mar. Gente, beijar é uma característica humana. E você está atribuindo ao sol e ao mar, que são seres que não são humanos, né? Então, nesse caso, isso é uma prosopopeia. Eu chego para você e digo assim, menino, o vento correu aqui e derrubou tudo. O vento correu, gente, correr é uma característica do ser humano. E você atribuiu isso ao vento. Certo? Isso é prosopopeia. É dar características humanas a um ser que não é humano. A próxima, qual é aí? Ó? Catacrese. Eu não esqueço nunca, gente. Catacrese, uma vez eu estava dando aula no ensino fundamental, sabe?
Aí, é uma turma de nono ano, é o oitavo ano, né? Aí eu disse, ó pessoal, vou falar aqui agora sobre a catacrese. Aí um bichinho tava bem na frente assim e disse, fala professor, eu já fiz. Eu disse, foi mesmo, menino, pois diz aí um exemplo. Aí ele olhou assim, como assim um exemplo? Eu sou exemplo da catacrese. Ele disse, não professor, não é exemplo não, foi com um padre fulano de tal que eu fiz. É catequese, o menino entendeu, é catacrese. Catequese é diferente, é de igreja, viu? Então vamos lá, o que é catacrese? É você dar nome a coisas que não têm um nome específico. Uma coisa não tem um nome específico e você cria um nome. Por exemplo, você está sentado aí numa cadeira, né? Aí você tem essa parte de baixo que você diz aí, o pé da cadeira. Gente, a perna da cadeira não tinha um nome específico para isso, a pessoa colocou a perna da cadeira, né? Você pega a xícara e vai tomar café. Quando você vai botar na boca, você pega na asa da xícara. Não tinha um nome específico para aquilo, a gente inventou a asa da xícara. Beleza? Então, isso é catacrese. Letra D diz antítese. Gente, o que é uma antítese? Gente, antítese vem de antônimos. São palavras que são contrárias, que têm um sentido contrário, sentidos opostos. É quando você aproxima palavras que têm significados opostos. Por exemplo, eu chego para você com o exemplo sempre do casamento. Quando você vai casar, há antítese ali. Porque o padre, o pastor, o juiz, ele diz assim, ó, você promete amar na saúde ou na doença? Olha, saúde é o contrário de doença. Na riqueza ou na pobreza? Ó, riqueza é o contrário de pobreza. Na alegria ou na tristeza? Ó, alegria é o contrário de tristeza. Isso é antítese. Beleza? E o último aqui é a hipérbole, que é o que vocês fazem direto, os exageros, né? Ai, professor, língua portuguesa vai me matar. Vai nada, é exagero seu, né? Então, hipérbole é exagerar. Eu estou morrendo de sono. Tá nada, né? Não está morrendo, é um exagero. Então, vamos procurar qual é a figura de linguagem que tem aqui, né? Nutra esses preciosos 5 minutos. Gente, é nutra. Nutrir é uma característica do ser humano. Nutra. Quem se nutre é o ser humano. Esses preciosos 5 minutos, galera, ele está atribuindo uma característica humana a 5 minutos. Ele está atribuindo uma característica humana a um ser que não é humano. Nutra, nutrir é se alimentar, né? A 5 minutos. Como é o nome disso? Prosopopeia. Gabarito letra D, de bolinho de pote, que é uma delícia. Mais uma, viu? Pois é. Olha aí, tá vendo? Vamos a 12. Questão 12, diz assim. Neste romance, o autor desperta a expectativa de seus leitores fascinados com o destino de Raskolnikov, esse é um nome bonito, estudante e homicida perseguido pela memória de seu crime. A vírgula foi empregada para vocês que falam. Essa vírgula aqui ele está falando. Como é? Falou. Eita, todo mundo marcando letra A e se for errado, hein? Vamos lá, galera. Ó. Existe um termo que sempre vem com vírgula, né? Que a galera estuda muito. Diz assim, aposto. O que é um aposto, gente? Aposto é um termo que serve para explicar. É um termo que está entre vírgulas e serve para explicar. Eu chego para você, olha. Carlos Eduardo, professor do CT Concurso, irá trabalhar amanhã. Ó, esse professor do CT Concurso está explicando quem é Carlos Eduardo. Então, isso é um aposto, tem que ficar com vírgulas, né? O aposto é demarcado com vírgula.
Sabe, não foi isso que aconteceu aqui não, gente? Dê uma olhadinha aqui. Ele diz assim: o autor desperta a expectativa de seus leitores fascinados com o destino de Raskolnikov, estudante e homicida. Ele está explicando quem é esse rapaz de nome estranho, cujo nome é Raskolnikov. Né? Esse é um personagem do livro Crime e Castigo, de Dostoiévski. Né? Raskolnikov. Então vamos lá, o que é que acontece, professor? É um termo que está com vírgula e explica, professor. Ele explica isso é o quê? Aposto. A galera pode ficar com dúvida aí, né, nessa parte de oração adjetiva explicativa. A gente não pode ser a letra C, por quê? Porque para ter oração tem que ter verbo. Ó, não tem verbo aqui. Então, nesse caso, não é oração. É um aposto mesmo. Gabarito, letra A de aprovação. É o que vocês terão aí, se Deus quiser. A galera acertou aí. Foi embora. Vamos a 13. Muito bom. Questão 13 diz assim, ó. Assinale a alternativa cuja sentença foi construída adequadamente, seguindo as regras de concordância verbal. Vocês que fazem. Vamos lá. Letra A, ele quer uma certa, viu, gente? Vende-se livros. Opa! Vende-se livros, gente. Ó, livros é o sujeito paciente, é como se fosse, livros são vendidos. Deveria ser vendem-se livros. A letra A já está errada, não pode ser o gabarito. Letra B. Haviam sérios problemas, gente. Verbo haver com o sentido de existir. É impessoal, certo? Letra C. Precisa-se de pessoas que gostem de discutir mitologia para participar da palestra. Veja só, gente. Precisa-se de pessoas. Esse se é aquele cara que a gente chama de partícula indeterminadora do sujeito, né? Quando você tem o se ligado a um verbo transitivo indireto. A gente diz que esse rapaz é uma partícula indeterminadora do sujeito. O que é que significa? Você não sabe quem é o sujeito, gente. Então ele diz assim, olha, precisa-se de pessoas. Voltem aqui. Precisa-se de pessoas. Eu sei que alguém precisa, mas eu sei quem é que está precisando? Não. Precisa-se de pessoas. Eu não sei quem é que está precisando. Então é por isso que o verbo ficou certinho no singular, gente. Tá certo, a letra C é o gabarito. Eu não poderia dizer precisam-se de pessoas. Eu não sei quem é o sujeito, como é que eu vou colocar no plural? Precisa-se, tá certinho, o gabarito é a letra C. Vamos olhar o erro das demais. Devem haver mais de mil pessoas. Queridos, ó, é como se fosse deve existir. O verbo haver com o sentido de existir, ele é impessoal. Ele não tem sujeito e fica no singular. Só que quando o verbo é impessoal, gente, ele contamina o verbo que está ao lado dele. Ele contamina o verbo que está ao lado dele. Perfeito, exatamente, né? Esse verbo deveria estar no singular. Deve haver. O verbo impessoal ele contamina quem está ao lado dele. Beleza? Letra E. Fazem muitos anos. Gente, o verbo fazer com sentido de tempo decorrido. Beleza? Verbo fazer com sentido de tempo decorrido. Está errado, certo? Deveria ser faz muitos anos. Então, o gabarito aí, letra C. O erro da D foi, nesse caso aí, né, esse verbo devem no plural. Certo? Vamos para a última. A saideira. Vamos lá, então.
Última questão. Isso aqui é para... Opa. Questão 14 de 2024. Tá bem quentinha ainda, viu? Diz assim. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela na qual o termo que desempenha a função de conjunção. Vocês que fazem. É uma conjunção e conjunção, viu? Valkyria já marcou, só ela até agora. Também. Então, quero passar um bizuzinho para vocês aqui, bem legal. É meio enxerido, mas vocês vão entender. Existe um bizu na gramática chamado que é a regra do tesão, mas não é isso que vocês estão pensando. Regra do tesão. Como é, professor? Você vai desenhar um T assim bem grande, sabe? Aí você vai colocar, nesse T você vai colocar tão, tanto e tais. Se você tiver tão, tanto e tais, certo? E na frente tiver a palavrinha que, esse que vai ser uma conjunção, certo? Esse que vai ser uma conjunção que indica consequência. Gramática chama de conjunção consecutiva, né? É uma conjunção que indica consequência. Professor, como assim? Dê um exemplo na hora. Tem para você dizer assim, ele é tão sábio que passou na prova. Ó, ele é tão sábio que passou na prova. Veja só. Meus queridos, eu tenho o tão e lá na frente eu tenho o que. Então, vou dizer que isso faz o quê? É uma conjunção que traz consequência. A gente chama de conjunção consecutiva. Certo? Então, pega o bisu do tesão. Tão, tanto e tal. Em seguida da palavra que, consequência. Né? Os alunos do presencial dizem até assim, professor, o tesão traz consequências. É verdade. E aí você pega o bisu melhor, certo? Vamos procurar agora o gabarito. Letra A diz assim. O público ainda não se interessa em conhecer mais profundamente o universo que envolve. É como se fosse o universo o qual, se eu consigo trocar por o qual, esse rapaz é pronome relativo. Letra B diz assim, olha. Eis os conhecimentos de que necessitamos. Gente, é como se fosse assim, olha. Dos quais necessitamos. Então, esse rapaz, né, quando você consegue trocar por dos quais, ele é o quê? Pronome relativo, gente. Não é conjunção, não. Viu? Letra C. O público leitor da mitologia nórdica gostou muito do dicionário de mitologia que comprou. É como se fosse o qual comprou. Então, é pronome relativo. Letra D. O dicionário de mitologia nórdica foi tão lido que, opa, bisu do tesão. Isso aqui é uma conjunção que tem sentido de consequência, conjunção consecutiva. Ele queria um que com função de conjunção. Está aqui na letra D de dinheiro, que é o que vocês terão quando passarem no concurso. Deu para pegar? E assim, meus queridos, nós encerramos
mais uma aula de língua portuguesa, beleza? Aula com muito bizu, questões pesadas, gente. Não é hora de eu estar aqui iludindo vocês com assinale a alternativa que é escrita com X e a outra com CH. Isso não cai não, gente, certo? Cai questão assim, certo? É melhor você errar agora, gera um pouquinho de frustração, mas lá na prova tu me agradece. Se eu trouxer só questões legaisinhas, eu sou o seu amigo agora. Lá na prova eu sou o seu algoz, beleza? Então, um abraço, gente. Fique com Deus. Vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa.